Curso de Windows, aula 60. Nós vamos longe aqui com os drivers. Esta é a aula 13 de drivers. Vamos falar de mais 4 serviços aqui hoje. Driver do serviço Filter Manager, FLT-MGR. Tem 2 partes, podem deixar que a segunda parte é mais compreensível. Ele é iniciado com Windows, mas ele fica em estado stopped. Vocês todos devem estar olhando para os serviços do Windows aí, desde que eu comecei a dar isso, e falam assim, esses aqui estão executando. Se ele está executando, ele está ativo. Não. Se ele está enumerado como running ou stopped, ele pode estar ativo. E uma das situações, exemplo, é essa daqui. O Filter Manager, ele fica em stopped e quando é preciso carregar um arquivo, ele fica ativo. Só que tem o seguinte, a maior parte das operações do Windows envolve carregamento de arquivos. Qualquer coisa que você for fazer na máquina, ele carrega o seu perfil. Então, já usou o Filter Manager. Alguma outra alteração? Ele vai lá e tem que carregar o arquivo que tem o regedit. Ele vai modificar alguma política de grupo, aí ele carrega lá um ADM do Group Policies. Então, todas as operações do Windows envolvem arquivos. Aí eles vêm com essa linguagem técnica e ele é anexado à pilha do sistema para um volume de destino. Um drive de minifilter anexado à pilha, registrando-se no serviço para operações de ES. Beleza. O mais interessante disso aqui é que os minifilters são anexados em uma ordem específica. Vocês vão ver na segunda parte aqui por que precisa ter uma ordem. O sistema operacional determina a ordem de fixação por grupos de ordem de carga e hierarquia. Mais um tipo de linguagem pastosa do Windows, do MSDN, de todos eles. Parece que tem até um conluio para não falar o que o serviço faz. Então vejamos lá. Um drive de minifilter pode filtrar operações de ES baseadas em IRP. Vou explicar aqui abaixo. E operações rápidas de retorno de chamada de ES e filtro sistema de arquivos. FS Filter. O que é um filtro? Vocês vão entender mais aqui abaixo. Agora, o que é o IRP? O IRP é uma estrutura, ele fala, olha que termo que ele usa. Estrutura parcialmente opaca, que representa um pacote de solicitação de ES. Ou seja, um arquivo vai ser carregado, ele preenche toda uma estrutura. Isso corresponde a um IRP.H. Estou explicando a estrutura lá nos cabeçalhos de C que compõem o Windows. Ele fala mais algumas coisas aí que não quer dizer nada, né, para as pessoas que não participaram do projeto Windows, né? Os membros não documentados da estrutura IRP são reservados, usados apenas pelo gerente de ES ou, em alguns casos, por FSD, drivers de arquivos. Nós já discutimos alguns aqui nas aulas anteriores, né? Agora vem a parte que vocês vão entender. Imagine, então, para entender fio, um pacote zip. Então, ele manda essa estrutura aí, que ele falou, né? Esse IRP, para o sistema operacional. Então, ele sabe que a ordem é primeiro abrir o zip, colocar os descritores todos de arquivos que estão lá dentro em classificação posterior. Então, aqui eu estou dando exemplo de um zip que só tem um arquivo do tipo docx. Qual que seria a ordem para isso? E eu ainda falo em um desktop com antivírus. O primeiro filtro, agora vocês vão entender, é o antivírus. Um sistema que tem antivírus ativado, a primeira coisa a se fazer é passar o antivírus neste zip. E o antivírus também tem os seus serviços de minifiltro, estão entendendo agora? Para zip e para docx lá dentro. Falou que está tudo ok, então o que acontece? Aí ele vai para a estrutura de zip. Como é que é isso aqui? Isso é um arquivo que tem cabeçalho de zip. Eu vou primeiro extrair, né, o diretório dele, explodir o arquivo de acordo com a compactação que foi feita. Aí na lista aparece um docx. Aí ele passa o docx para o filtro docx de documentos dele. E o filtro geralmente consulta também um header de C,
um arquivo win.docx.h, por exemplo, e vai ali abrir o docx de acordo com o protocolo de um docx, correto? Separando o cabeçalho de conteúdo, aplica fontes e tantas outras coisas. Então, isto é que é filtro. É de acordo com os formatos que vão se abrindo, o sistema operacional vai lá e consulta. A estrutura, qual que é a estrutura desse tipo de arquivo? É esta daqui. Então, vamos obedecer os structs, ou então a hierarquia de objetos, métodos e propriedades, no caso de ter um arquivo todo guiado a objeto. Próximo serviço é o FVVol. Ele está associado a uma coisa assim, medonha chamada BitLocker, que criptografa o seu disco. Nós até vimos um serviço anterior que está atrelado a ele. Para você ver se o seu BitLocker está ligado ou não, e ligar, se você for doido, é só digitar gerenciador de BitLocker ali embaixo na pesquisa inicial. A minha aqui eu tirei para não ficar em tempo de input e consumindo recursos do sistema. Então aqui aparece esse gerenciadorzinho, tem criptografia de unidade de disco BitLocker. Aconselho a não fazer, porque se você precisar desligar alguns serviços do Windows que só podem ser desligados no Regedit em tempo de prompt de comando, você não vai conseguir fazer isso. Ele vai te pedir uma senha de BitLocker, entrar num site, você vai ter que entrar num outro computador ou num celular. Então, deixa isso para lá. A sua segurança, a segurança do seu notebook está associada a outras coisas. É você manter seus arquivos na nuvem. Você não vai manter dentro do seu notebook. E o seu celular, né, que é mais importante, que tem suas informações confidenciais, bancárias e tal, né? Ele aqui é o equipamento próprio. Você tem os meios de bloqueá-lo à distância, tá? Pelos próprios serviços da Google ou da Apple. Então, deixa esse BitLocker para lá. Agora, infelizmente, esse serviço não pode ser desabilitado. Driver GPIO CLX. Temos duas partes aqui. Vem aqui as explicações Microsoft ou MSDN. Serviço Microsoft GPIO, Class Extension Driver, sempre que tem X é Extended, Extension e tal. É um driver de modo kernel, dando a dica que provavelmente não pode ser desligado. Mas vejamos. Se ele falhar ao carregar e inicializar, o erro vai ser registrado, o computador vai tentar reiniciar usando a última configuração válida, ou seja, é problema desabilitá-lo. Então ele fala mais aqui embaixo, não mexa com ele. O drive de extensão da classe GPIO da Microsoft não pode ser iniciado se o serviço SPIX da Microsoft estiver interrompido ou desabilitado. E a definição dele, ele coloca depois, que é General Purpose Input Output Classe Extension Driver. É um drive de dispositivo periférico que acessa pinos. Vejam como é que é um drive especializado. Se acessa pino, ele tem que vir, é claro, da BIOS, porque a BIOS é que controla a sua placa-mãe. E cada placa-mãe tem uma pinagem específica. Então, é claro que esse driver precisa ser escrito, assinado, e no plug and play dele tem que estar lá, aqui BIOS ele se refere. E como BIOS são feitas para a placa, você precisa ir só até nível de BIOS. Então ele permite a comunicação de sinais digitais de entrada e saída. O assunto dele é entrada e saída, mas não só de arquivos, como vocês vão ver. Ele é usado pelo firmware de plataforma para controlar recursos de hardware, como relógios e energia, ou definir modos em dispositivos. Mas também os sensores da placa de temperatura, por exemplo, ou se o ventilador está ligado ou desligado. Hoje você tem até a medição do número de rotações por minuto, RPM, dos ventiladores. Então, ele também trata desse assunto. Para acessar esses pinos aí, GPIO,
o drive do dispositivo periférico tem que abrir uma conexão lógica com esses pinos. Isso fica mais fácil de entender para aquelas pessoas aqui que já mexeram com o Arduino. Se não mexeram, recomendo, tem lista aqui no canal. Então, para ler os dados de pino de entrada, o drive envia solicitações. Vocês conhecem essas propriedades ou constantes de C, né? Que começam com IOCTL, controle de entrada e saída. E as constantes D tem sempre GPIO. E para leitura é read pins e para gravação é write pins. Último serviço do dia, GPSVC. Ele está associado a um comando que nós já mostramos aqui, o gpedit.msc. Vamos ver a associação. Ele é responsável pela aplicação de configurações definidas por administradores para o computador e usuários pelo componente política de grupo. Isso aqui é o terror das grandes companhias, que sem querer o pessoal do CPD bola umas restrições que atrapalham os desenvolvedores. Se o serviço estiver desabilitado, as configurações não serão aplicadas e aplicativos e componentes não poderão ser gerenciados por a política de grupo. Ele também é igual o serviço que nós falamos, o Filter Manager. Ele fica em Stopped até que você mude alguma política de grupo ou alguma política de grupo seja lida. Qualquer componente ou aplicativo que dependa deste componente não funcionará se esse serviço estiver desabilitado. Então, apresentando para vocês o GPedit PC, está aqui para desejar vê-lo. A gente abre aqui os administrativos. Nós já fizemos a desabilitação de firewall, de anti-malware, através aqui desse serviço de Group Policy. Então, não é desconhecido de vocês. Então, o serviço é que fica aplicando essas políticas aí, que lê no início e se você modifica alguma coisa aqui, ele entra no ar para efetivar a sua mudança. Se a mudança não for efetivada, você dá um GP update espaço /force. Então, ele habilita aquelas últimas alterações que você fez e que você está suspeitando que não foram lidas. Então, como tratamos de nossos 4 drives, eu agradeço muito a vocês pela atenção e paciência. Esse é o final da nossa aula 60 e 13ª aula de drivers do Windows.